Bora lá, vou dar uma aula aqui gratuita para vocês. Então, marketing, um dos conceitos mais básicos e essenciais do marketing. Todos os produtos têm dois principais objetivos, né? Ou resolver problemas ou satisfazer desejos. Então, no marketing, nós estamos a falar o que vende, né? O que faz a pessoa comprar ou é necessidade. Necessidade, nesse caso, estamos a falar de resolver problemas ou desejo. E todos os produtos têm esses objetivos. Ou resolver um problema, né? Algo que é necessário ser resolvido. Então, cabe mais aqui, gerar necessidade ou satisfazer um desejo. Onde é que é mais fácil de vender? Em qual caso é mais fácil de vender? Aqui. Por que é mais fácil de vender? Porque aqui, né? Aqui, vamos dizer, estamos ligados diretamente com o, não só subconsciente, mas é muito mais ligado com o homem, com a segurança do homem. Aqui é muito mais difícil, porque aqui nós vamos ter de utilizar outras justificativas para fazer a pessoa comprar. Nós vamos ter de embelezar muito mais, muitas vezes. Nós vamos ter de jogar um jogo mais difícil. Você trabalhar com desejo é muito mais difícil do que você trabalhar com necessidade. Por isso, existem muito mais empresas que vendem arroz do que empresas que vendem, por exemplo, sei lá, necessidade. Que vendem garrafas plásticas bonitas, tipo a Stanley e outras. Por quê? Porque é muito mais fácil você trabalhar com a necessidade do que você trabalhar com desejo. Tendo em vista isso, nós vamos geralmente trabalhar com desejo, com necessidade numa primeira fase. Então, raramente, né, na tua primeira fase, quando você quiser levantar, ganhar dinheiro, né, numa fase inicial, você vai trabalhar com desejo, porque é muito mais difícil de você conseguir convencer a pessoa a comprar. É muito mais difícil, você tem de fazer um marketing muito mais refinado. As estratégias têm de ser muito melhores. Então, trabalhando com dor, nós conseguimos resolver. Por exemplo, não há dificuldade para as pessoas venderem água. Não há dificuldade para as pessoas venderem água. As pessoas só precisam de alguém que tem sede. Não há dificuldade para as pessoas venderem comida, arroz, óleo. As pessoas só precisam de alguém que tem fome. Então, agora, vender, por exemplo, sei lá, um travesseiro, né? Uma almofada super confortável. Há dificuldade, por quê? Porque a pessoa vai pensar, por que é que eu preciso disso? Será que realmente é necessário? Isso aqui é que faz com que a necessidade seja muito mais fácil. Agora, se a pessoa realmente quiser uma almofada super muito confortável, como se ela estivesse a dormir nas nuvens, aí sim é que nós vamos começar a criar estratégias para vender almofadas. Mas, numa fase inicial é muito mais fácil trabalharmos com necessidade. E trabalhando com necessidade, você tem que entender que existem duas fases. Duas fases ao trabalhar com necessidade. Basicamente, dentro da jornada do cliente, né? Da jornada do cliente dele resolver o problema, né? Nós trabalhamos com duas fases. E uma das fases é até resolver o problema, mas uma fase depois de resolver o problema, mas nós englobamos tudo numa grande jornada, né? Vamos dizer. Então, como é que funciona basicamente a jornada? A jornada é como se fosse assim. Depois aqui tem um stop e aqui tem uma longa estrada também. Então aqui nós temos o ponto 1, podemos dizer, ponto menos 1, ponto 0 e ponto 1. Vamos dizer assim. Por que menos 1? Porque aqui a pessoa está com um problema. Check. Aqui. Aqui a pessoa está com um problema. Aqui, a pessoa deixou de ter o problema, então está num estado de confortável, está num estado de prazer. E aqui, a pessoa mais prazer ainda, então. É por isso que eu gosto de dizer que são duas fases. Então, nós temos aqui a primeira fase, onde nós levamos a pessoa do problema até o prazer, né? Então, nós vamos ajudar a pessoa a chegar aqui no zero. E depois temos a fase onde nós ajudamos a pessoa do prazer até mais prazer ainda, até alcançar resultados ainda melhores, né? Um exemplo muito prático sobre isso. Vamos dizer, podemos aqui falar de diversos nichos, diversos segmentos dentro do mercado. Vamos dar aqui exemplo de ganhos financeiros. A pessoa sai do problema, dívidas,
tem contas para pagar, está a atrasar as contas. Por prazer, que é onde ela consegue ter dinheiro para pagar dívidas, onde ela já não atrasa contas, onde ela vive uma vida estável, né? E depois nós temos da vida estável até o milionário, o rich, né, que vamos dizer, que é a pessoa que tem não só dinheiro para se manter e manter a família, mas tem dinheiro extra que serve, por exemplo, para ela poder ajudar outras pessoas, para divertir-se muito mais e poder aproveitar mais da vida. Então, essas são basicamente as duas fases, né? Quando estamos a falar, por exemplo, de ganhos financeiros. Se estivermos a falar, por exemplo, de, vamos dizer, emagrecimento, de emagrecer, temos aqui as duas fases da mesma. Por exemplo, podemos dizer que aqui a pessoa está gorda, né? Aqui a pessoa está gorda, e aqui, no ponto zero, a pessoa emagreceu. E depois nós podemos ajudar a chegar do magro, né? Até o gostoso, gostosa, né? O bombado do ginásio, a gostosa com rabo grande. Então, essas duas fases são basicamente as fases dentro da jornada. E você tem que entender isso, porque depois você vai entender onde você deve se posicionar, né? Numa fase inicial, onde é que você vai estruturar as suas principais ofertas. O que é que eu te aconselho a fazer sempre mais é muito, muito mais difícil na minha visão. Você não deve começar literalmente com isso, mas o que eu te aconselho a fazer é você criar uma escada de valor, uma value ladder, né? O que é uma escada de valor? Uma escada de valor basicamente é você ajudar a pessoa a sair do ponto -1 até o ponto 1, né? Com diferentes produtos e a pessoa sempre te pagando mais. Mas isso é muito mais difícil e talvez eu faça uma outra aula para vocês, só vou mostrar isso. Mas, né, é muito mais difícil, como eu disse. Então, para você não perder esse todo o tempo construindo uma value ladder e não ter toda essa dificuldade numa fase inicial, o que você deve fazer é começar por aqui. Começar pela fase do 0 ao 1. E eu vou te explicar o porquê. Aqui, quais são as vantagens de você começar, por exemplo, da fase -1 até a fase 0? Primeiro, as pessoas dessas fases geralmente, né? Vamos ver aqui, já. Geralmente as pessoas dessa fase têm mais urgência, por quê? Porque elas têm um problema. Se a pessoa não tem dinheiro, ela vai querer resolver com mais urgência, né? Então ela tem mais urgência. Você consegue lhes convencer com argumentos e com uma copy, né, vamos dizer, muito mais emocional, porque a pessoa vai se comover muito mais, porque ela sabe que tem problemas, ela está muito mais frágil aqui. Aqui ela está muito mais frágil, é por isso que vocês, por exemplo, veem que cassinos, casas de apostas, botes, salatinas e tal, vendem muito mais para pessoas que são pobres, porque aqui elas estão muito mais frágeis de caírem, de comprarem coisas desse tipo, né? Então elas são muito mais frágeis e com fragilidade elas querem tomar decisões rápidas, então urgência está aí, e não só querem tomar decisões rápidas, mas também é muito mais fácil de lhes convencer porque elas são mais frágeis emocionalmente, né? Outra coisa que é vantagem daqui é um mercado muito maior nesse caso, porque tem mais pessoas a terem esses problemas e que precisam chegar aqui do que pessoas que querem sair daqui para aqui, né? Então tem muito mais pessoas que querem sair daqui para aqui, podem não estar exatamente aqui no ponto -1, mas podem estar, por exemplo, aqui no meio e querem chegar no prazer, do que pessoas que querem sair do prazer e chegar, por exemplo, no nível superior, né? Vamos dizer isso, no ainda mais prazer, aproveitar ainda mais da vida. Tem muito mais pessoas que estão aqui nessa jornada do -1 ao 0 do que as pessoas do 0 a 1. Então é um mercado muito, muito, muito maior. E também a entrada é mais acessível, querendo ou não. Por que a entrada é mais acessível? Porque aqui, tendo muito mais pessoas, primeiro, você consegue alcançar um público diferente dos seus concorrentes. Os seus concorrentes não vão conseguir ocupar todo o mercado. Então a entrada é muito mais acessível, né? Mas eu não recomendo. Por que eu não recomendo? Agora vamos para as desvantagens, né? Vamos lá. Geralmente essas pessoas que estão nesse ponto aqui, tem uma coisa que é super importante você entender. Tem, primeiro, menor poder de compra. Mano, como assim tem menor poder de compra? Tem menor poder de compra porque muitas vezes eles estão a começar e estão geralmente inseguros financeiramente. Vamos dizer. É muito mais fácil eu vender para alguém daqui, né? É muito mais fácil vender um produto, por exemplo, de apostas esportivas, de tigrinho, de cassino para alguém daqui, né? Do que eu vender, por exemplo, um produto de, vamos dizer, 50 mil kwanzas, que não é ticket alto, vamos dizer, um ticket médio, onde realmente eu lhe ensino a trabalhar e tal. Então, você vê, eles são muito menos
seguros financeiramente, eles não conseguem, eles tendem a acreditar também muito menos e por isso, geralmente aqui as ofertas são um ticket muito mais baixo e as pessoas também não têm geralmente assim tanto dinheiro que as pessoas estão nessa fase. Então, estamos a falar aqui que é muito mais difícil nós conseguimos vender tickets altos aqui, então, porque eles têm menor poder de compra e também têm menor confiança para investir, né, grandes quantias nessa primeira fase. Então, esse é um ponto super importante que você deve ter em mente, né? Depois, outra coisa que é um empecilho, não vou dizer que é um empecilho, mas é algo que incomoda, é que se nós ajudamos as pessoas daqui até aqui, nós vamos ter de lhes ajudar muito mais. Por que nós vamos ter de lhes ajudar muito mais? Porque eles são inexperientes. Eles estão aqui no problema, eles precisam de chegar na solução. Geralmente, até chegarem na solução, eles não têm experiência nenhuma, é muito mais difícil trabalhar com eles. Nós vamos ter de dar muito mais suporte. Isso tudo é muito mais trabalho para nossa conta. É um dos outros fatores que eu te aconselho a não começar, né, nessa fase do problema por prazer, né? Depois, outra coisa, mais concorrência, como eu vos disse, tem muito mais concorrência, mas como, por ser um mercado muito grande, a concorrência não consegue ocupar tudo, mas tem, querendo ou não, mais concorrência. Depois, mais difícil de vender continuidade, e isso é uma palavra super importante que eu vou dizer para vocês e eu vou explicar porque que isso é tão importante. Continuidade, por que continuidade é tão importante? Porque, primeiro, se você não tem continuidade dentro do teu negócio, o teu negócio é apenas uma oferta e não é um negócio. Porque o negócio precisa de ser previsibilidade, de ter previsibilidade. Você só consegue previsibilidade com continuidade, então você deve criar um negócio onde as pessoas vão meio que se fidelizar, vão voltar a comprar de ti, porque você não pode estar sempre a ter um custo por aquisição. O teu objetivo é ter o primeiro ou o segundo custo por aquisição e depois tornar aquela pessoa fidelizada à tua empresa, ao teu produto e ela vai comprando nova e novamente. Por exemplo, eu já disse isso aqui há um vídeo, alguns vídeos atrás, eu disse da Apple, né? Disse da Apple. Por exemplo, eu já comprei, pessoal, sei lá, 7 Androids, já tive 7 também é bom, mas 4 ou 5 Androids de marcas diferentes. Tive Samsung, tive Huawei, tive Sony Xperia, tive telefone da Unitel, aqueles telefone branco, caraças A4 e outros tipos de Android. Agora, desde que eu entrei para o iPhone, desde que eu entrei para o iOS, eu todos os anos, ou sei lá, 2 em 2 anos, eu vou trocando, sempre evoluindo, sempre comprando iPhone. Eles já não precisam de investir anúncio em mim, já não precisam de ter custo de aquisição para eu comprar o produto dele. Então eles têm uma continuidade e isso torna a Apple muito mais atrativa para investidores e uma empresa muito mais valiosa do que, por exemplo, Samsung, Android, do que todas as empresas que vendem Android. Então tem um ponto aí, continuidade é uma palavra-chave para o teu negócio. Talvez eu faça um vídeo especificamente só sobre isso, mas não vamos nos manter aqui, né? Vamos lá. Agora, por que eu começaria por aqui, né? Então, vemos aqui, as coisas são basicamente, né? As vantagens, né, são que tem auto-urgência, então muito mais, as pessoas estão muito mais disponíveis a comprar no momento e tal. Segundo, é muito mais fácil de se conectar emocionalmente, então nós conseguimos, com copies agressivas, vender muito mais facilmente, né? Um mercado muito maior, né? E é uma entrada mais acessível, apesar de ter mais poder de compra, né? E basicamente outra diferença, nós temos de dar muito mais suporte ao cliente daqui, né? Porque até eles ajudar a chegar aqui. E depois também tem mais concorrência, porque tem muita gente, mas também tem mais gente a tentar vender para essa gente, apesar de não conseguirem cobrir todos. E também é muito mais difícil de vender continuidade, programas de continuidade, onde nós fazemos a pessoa nos pagar várias e várias vezes, fidelizamos a pessoa. E é basicamente nesses fatores que é por isso que eu venderia do prazer até o mais prazer, ou do 0 até o ponto 1. Né? É basicamente por isso que eu focaria nessa segunda fase aqui. Por quê? Vamos lá. Primeiro, maior poder de compra. Imagina, a pessoa que saiu da pobreza, saiu das dívidas, até o prazer, onde ela é estável financeiramente, ela já consegue investir mais para começar a ganhar mais, para conseguir ganhar mais. Então, maior poder de compra, aqui pode cobrar mais dinheiro para ela me pagar. Segundo, clientes mais maduros, pessoas que estão aqui do ponto 0 até o ponto 1, já tiveram geralmente toda essa experiência, ou pode não ser toda, mas parte dessa experiência, já estão aqui com mais maturidade, com mais experiência, o que me faz basicamente não ter de lhes tratar tipo bebês, tipo pessoas que estão a começar agora, eles ensinar do 0. Então eles aqui me ajudam a conseguir trabalhar de forma mais fácil, né? E de forma mais tranquila, sem tanta turbulência, sem tanta ajuda, sem me incomodarem tanto, né? Depois temos aqui, geralmente, por serem
por terem maior poder de compra, estão também mais abertos a high ticket, porque eles já entenderam aqui, né, geralmente, que quanto mais eles investirem de tempo, dinheiro, de esforço, mais resultados vão ter, né? Diferente daqui, aqui as pessoas ainda estão inseguras, né? Tanto de investimento financeiro, quanto de investimento a nível de tempo, esforço e tal, estão mais inseguras, né? Terceiro, geralmente são mais propensos à fidelização, por quê? Porque aqui, quando eles estão aqui, geralmente eles entendem que chegar, alcançar um nível vamos supor que eles estão nesse momento a ganhar 1 milhão de kwanzas por mês e querem ganhar, sei lá, 10 milhões de kwanzas por mês. Eles entendem que alcançar esse nível aqui demora muito mais tempo, é demorado, não é algo que se faz em uma semana. Já os daqui geralmente querem coisas muito mais rápidas por causa do sentido de urgência, né? Imagina, é muito mais fácil você vender esses produtos, ganha 100 mil por dia para a pessoa daqui do que para a pessoa daqui. É muito mais fácil agora você vender um produto construa um negócio online sólido que ao longo de 10 anos vai trazer X para o pessoal daqui do que o pessoal daqui. Então, estão muito mais dispostos a pagar e a entrar em programas de continuidade. E eu vou focar basicamente nessa pessoa aqui. Apesar de também ter as suas desvantagens, né, como por exemplo, não tem tanto senso de urgência, então geralmente vão pensar mais, vão estar vão tomar decisões mais racionais e tal, ok? Isso é uma, podemos dizer, desvantagem, mas embora eu não acho tanto, né? O mercado é muito menor porque há menos pessoas que estão a sair do ponto zero até o ponto, do ponto menos 1 até o ponto zero, né? Depois, são mais exigentes, apesar de nós darmos menos suporte, né? Eles são mais exigentes com o resultado que vão conseguir. Por quê? Porque, primeiro, investiram geralmente mais, né? Investiram mais, não só dinheiro, mas também investiram mais esforço, mais tempo para eles vão investir mais esforço, mais tempo para conseguir chegar aqui. Então, eles realmente querem algo de qualidade, né? E esses basicamente são as principais desvantagens, mas que eu não acho que sejam todas elas exatamente desvantagens, né? Não. Pessoal, aqui basicamente nós conseguimos cobrar muito mais pelas pessoas e eu acho que você deve focar aqui para começar os teus negócios, né, numa fase inicial. Numa fase inicial você foca aqui, focando em vender high ticket. Ai, cara, fuck, vai ser chato. Você foca aqui focando em vender high ticket, né, para esse pessoal. E depois de você já se estabelecer aqui nesse mercado, é que você vai para a fase do ponto menos um, né, até o ponto zero. Essa é a minha visão do que você deve fazer. Não começar vendendo aqui, vai ser muito mais fácil, vão pagar muito menos trabalho e depois você vai aqui, onde você vai trabalhar mais, em contrapartida você vai ter muito mais dinheiro e com muito mais dinheiro você tem poder em mãos. Você pode delegar muito mais funções dentro da tua empresa, você pode fazer com que a tua empresa trabalhe de forma muito mais automatizada. Então, aqui torna-se, você quando sai daqui para aqui, você consegue tornar esse processo, né, muito mais fácil, você consegue vender muito mais fácil. Então é basicamente isso. Isso foi uma aula aqui para vocês. Isso é uma aula de marketing, pessoal. Apesar de não ter sido perfeita, porque é difícil dar assim uma aula rápida, mas acho que se vocês pegarem isso, entenderem, vocês vão conseguir ganhar muito dinheiro. Para vos dar aqui exemplos práticos, né? Exemplos práticos. É literalmente o mesmo plano que eu dou para os meus alunos, para vos mostrar basicamente como é que funciona. Todos os meus alunos que entram no marketing, eles lhes aconselho sempre a começar primeiro prestando serviço. Serviços onde eles vão receber mais dinheiro inicialmente, vão ter menos problemas e vão conseguir trabalhar muito mais facilmente, né? E também vão ter mais tempo. Depois de terem já esse dinheiro, eu lhes aconselho a mudarem
de mercado ou também irem para outro mercado, que é o mercado onde eles vão vender mais para as massas, né? Que é já de venda de produtos e tal, onde eles vão ganhar mais dinheiro a longo prazo. Mas vão ter mais problemas. Mas em contrapartida, por já terem esse dinheiro aqui, eles conseguem não ter assim tantos problemas, por exemplo, como as taxas que começaram aqui, né? Então tem essas vantagens, além de outras vantagens. Pessoal, é isso. Epá, quem acha que eu tô certo? Quem acha que o PHD, quem acha que o PHD está certo, comenta aí. Quem acha que o PHD está errado, também comenta aí. Vamos ver a guerra nos comentários. É isso, tamo juntos. Fiquem comigo na próxima e tchau.